Bom dia. Hoje nós iremos trabalhar com um tema novo, chamado o mandado de injunção. O mandado de injunção ficou dormindo em berço esplêndido durante aproximadamente 20 anos, se falando que o mandado de injunção era uma mini ADIM por omissão. Então, que não deveria ter nenhum tipo de efeito. Por quê? Porque aquela velha teoria de que o Poder Judiciário só é legislador negativo e não é legislador positivo. E aí, se ele não é legislador positivo, ele não pode fazer lei. Isso nós já vimos quando estudamos a ADIM por omissão. Porém, esse mandado de junção, que é muito parecido mesmo com a ADIM por omissão, ele ficou paralisado durante mais de 20 anos. Todavia, de repente, ele começou a ter efeito, começou a ter eficácia. E hoje são milhares de mandados de injunção que nós temos hoje. A todo momento, nós estamos nos deparando com um mandado de injunção. Mas, antes de estudarmos o mandado de injunção propriamente dita, eu só quero fazer uma complementação no mandado de segurança, que é a respeito do mandado de segurança coletivo, a existência do mandado de segurança coletivo. Nós estudamos o mandado de segurança reparatório, não é? Individual, o mandado de segurança preventivo, mas ainda há a previsão do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 70, que vai dizer: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Qualquer tipo de representação no Congresso Nacional, pode ser um deputado ou pode ser um senador, e aquele partido político, então, que tenha um deputado ou um senador no Congresso Nacional, ele tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. O outro legitimado é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então aí ela tem que também é uma espécie de demonstração de pertinência temática. Ele pode impetrar, essas associações podem impetrar mandado de segurança coletiva? Sim, mas não em favor de todos, não. É em favor especificamente dos interesses dos seus associados. Mas não precisa ser de todos os associados. Tem súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que pode ser impetrada a favor de alguns ou de uma parte dos associados, não precisa ser necessariamente de todos. E também tem súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que independe de autorização específica dos associados para que estas organizações aí, de que trata o artigo 5º, inciso 70, a linha B, essas organizações sindicais ou entidades de classe possam impetrar o mandado de segurança coletivo. Então, esse detalhe eu estou trazendo apenas para complementar as nossas informações a respeito ainda do mandado de segurança. Mas o bate-papo de hoje é sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto também na Constituição, lá no artigo 5º, né? Sempre no artigo 5º, no inciso 71. Vai dizer o texto:
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Muito parecido com a DIN por omissão. Então, há necessidade de uma lei infraconstitucional para as pessoas exercerem aquele direito que lhes foi assegurado pela Constituição. Muito bem. Continua esse dispositivo ainda dizendo e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, a Constituição, portanto, ela concede um direito, mas depende de uma lei. Enquanto não vier esta lei, esse direito não poderá ser exercitado. Então, a omissão do legislador infraconstitucional acaba anulando esse direito, tal qual nós já estudamos relativamente à DIN por omissão. Mas, ao contrário da DIN por omissão, hoje o mandado de injunção é aplicado em muitas situações. A primeira vez que foi aplicado o mandado de injunção foi lá numa hipótese prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, lá no artigo 8º, eu já devo ter comentado com vocês sobre isso, artigo 8º, parágrafo 3º, que diz assim: aos cidadãos que foram impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica, em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, números tais e tais, essas portarias reservadas eram leis secretas, não é? E a pessoa era condenada com base em leis secretas. Ela não sabia por que era condenada. Se a lei era secreta, o processo também era secreto, a pessoa não tinha direito de defesa, não tinha direito a contraditório e era condenado e não sabia o porquê, não tinha como se defender. Então, era uma coisa realmente absurda a pessoa ser condenada com base numa lei secreta, com base num processo secreto. Mas isso aconteceu na época aí da ditadura militar, não é? E a Constituição de 88, ela veio como que pedir desculpas a essas pessoas que foram condenadas com base nessas leis secretas. E diz, então, esse dispositivo: a essas pessoas será concedida a reparação de natureza econômica na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional a entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da promulgação dessa Constituição. Essa lei veio? Nunca veio. Então, a Constituição diz, olha, é garantida uma reparação de natureza econômica na forma de que dispuser a lei. Mas a lei não veio, daí a pessoa não podia. A Constituição dava o direito a essa reparação, e essa reparação teria que ser definida nos termos de lei de iniciativa do Congresso Nacional. Essa lei de iniciativa do Congresso Nacional deveria ser, essa lei deveria entrar em vigor 12 meses após a promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1989. Não veio essa lei. Então, o que adianta? A Constituição dá o direito, se esse direito não pode ser exigível, porque depende de uma lei que não aparece, que não surge, que não é feita, não é? Então, é importante nós fixarmos que
igual nós falamos na época da ADIM por omissão, que o mandado de injunção só é cabível em se tratando de norma constitucional de natureza limitada. Por quê? Porque se a norma constitucional é de eficácia plena, a pessoa pode usufruir do seu direito a partir do próprio texto constitucional. Não depende do legislador infraconstitucional. Se a norma é de eficácia contida ou eficácia reduzível, se não vier a lei infraconstitucional reduzindo a eficácia do direito constitucional, essa norma constitucional de eficácia contida ou reduzível, se não vier a lei infraconstitucional, não vai mal. Ela equivale daí a uma norma de eficácia plena. Os direitos podem ser exercidos também a partir do próprio texto constitucional. Todavia, tem as normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, essas dependem mesmo de uma norma infraconstitucional. E o mandado de injunção é para essas normas de eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de lei infraconstitucional. Não é cabível mandado de injunção para norma constitucional de eficácia plena. Não é cabível mandado de injunção para norma constitucional de eficácia contida ou eficácia reduzível. Não. A possibilidade do mandado de injunção é apenas para as questões normas constitucionais de eficácia limitada, Nós tínhamos, agora foi feita a reforma aí da Previdência Social, não é? Mas nós tínhamos lá o dispositivo da Constituição que autorizava, eu até preciso dar uma conferida aí nessa reforma, autorizava as aposentadorias especiais nos termos de lei complementar para aqueles que exerciam atividades com risco de vida, exerciam atividade colocando em risco a sua saúde, os deficientes físicos, mas dependia sempre de uma lei complementar. Aí, milhares de mandados de injunção foram propostos pedindo para suprir essa omissão, porque o que adiantava a Constituição ter garantido uma aposentadoria especial para essas pessoas se isso dependia de uma lei complementar, não é? Então, e a lei complementar não vinha. Então, aí tinha que se entrar com mandado de injunção para se garantir a aposentadoria especial. Eu estou dizendo para vocês que eu preciso dar uma olhada se continua assim essa questão da aposentadoria especial, porque houve muita alteração desse artigo 14 aí com a reforma da Previdência. Bem, mas o que é importante nós fixarmos é que o mandado de injunção é uma norma, é um processo constitucional, é um remédio constitucional para suprir as omissões do legislador infraconstitucional relativamente àqueles direitos que a Constituição concede, mas que, para se tornar exigíveis, depende de uma lei infraconstitucional. E aí, o Judiciário
em primeiro lugar, vai dar um prazo, fixa um prazo para que essa lei seja feita e, se ela não for feita, o judiciário vai dizer como a pessoa vai exercer aquele seu direito constitucional. O mandado de injunção, ele está disciplinado lá na Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. É muito... A disciplina do processo de mandado de injunção é muito parecida com a do mandado de segurança. Bem, o artigo 2º dessa lei mais ou menos repete aquilo que diz a Constituição, só dando uma amplitude maior. Diz assim o artigo 2º: conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E o parágrafo único diz: considera-se parcial a regulamentação quando quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Porque muitas vezes até é feita a lei, mas a lei não é feita de maneira completa. Ela é insuficiente para o exercício daqueles direitos. E a pessoa, o órgão lá, legislador, vai dizer: não, mas eu já fiz a lei. Não, você fez uma lei sim, porém essa lei não é suficiente para o exercício desses direitos consagrados na Constituição. Por isso, apesar de muitas vezes existir a lei, ainda assim é cabível o mandado de injunção. O mandado de injunção é cabível, portanto, quando não há a lei e também quando há a lei, mas ela se mostra insuficiente, não é? Para o exercício daqueles direitos consagrados lá na Constituição. A legitimidade está prevista lá no artigo 3º, são legitimados para o mandado de junção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas. Qualquer um. Eu tenho direito à aposentadoria especial e não veio uma lei. Então, eu tenho esse direito. Esse meu direito constitucional está sendo privado pela omissão do legislador. Então, quem que é legitimado? Sou eu, aquela pessoa prejudicada. E a pessoa prejudicada pode ser uma pessoa natural e pode ser também uma pessoa jurídica. Então, vai dizer o artigo 3º: são legitimados para o mandado de junção como impetrantes, até o nome é parecido com o do mandado de segurança, né? Porque quem propõe o mandado de segurança nós chamamos que é o impetrante. Então, o termo impetrante é usado tanto para o mandado de segurança como para o mandado de injunção, não é? Então, são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades e das prerrogativas referidas no artigo 2º que nós lemos. E como impetrado, o poder ou órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, o impetrado é aquela pessoa que tem que fazer a norma e não o fez. E o impetrante é a pessoa que tem o direito e quer exercer
este direito. Muito bem. Então, o que eu quero que vocês fixem, por enquanto, não é? A respeito do mandado de injunção, que é uma ação constitucional, é uma garantia constitucional, é uma novidade entre nós e ela veio quebrar aquele dogma que existia, que o Poder Judiciário é só poder legislador negativo, que ele não pode fazer uma lei, ele não pode suprir a omissão do legislador infraconstitucional. E que esse mandado de injunção, portanto, ele ficou dormindo em berço esplêndido por mais de 20 anos, porque era equiparado, porque é parecido mesmo, a DIN por omissão. E como a DIN por omissão, nós já estudamos, praticamente não tem eficácia, igualmente o mandado de injunção estava sem qualquer eficácia durante todo esse tempo. Finalmente, nesse caso específico que nós citamos, em que as pessoas eram condenadas com base em leis secretas, finalmente o mandado de injunção a ele foi dada uma eficácia porque não se aguentava mais tanta omissão por parte do legislador, não é? Chegou um ponto em que não se concebia mais ficar aguardando e usando o mandado de injunção só para colocar o poder legislativo em mora. Tinha que ser algo mais eficiente, não é? Mais eficaz. Então, felizmente, hoje o mandado de injunção ele é bem utilizado, olha, penso eu que existem mais de 1000 mandados de injunções por aí, principalmente relativamente às aposentadorias especiais dos deficientes, dos guardas de presídio, dos bombeiros. Bom, então, são inúmeras situações. E isso veio suprir uma lacuna que existia no nosso ordenamento jurídico. Não tem cabimento a Constituição dar o direito e a omissão do legislador infraconstitucional revogar esse direito, anular na prática esse direito. Então, o mandado de injunção é muito importante para nós estudarmos. Aí, no nosso próximo bate-papo, iremos avançar mais a respeito desta matéria.